A formatura estava lotada, câmeras ligadas, palmas ecoando, famílias sorrindo, orgulhosas dos seus filhos. Mas ninguém percebeu o senhor negro parado ao fundo do auditório, segurando um pequeno envelope e usando um velho terno gasto. Ele não gritava, não causava confusão. Só queria assistir ao momento mais importante da vida do filho. Mas naquele dia, o respeito não veio. A dignidade foi pisada, e dois homens fardados decidiram que ele não merecia estar ali. O que eles não sabiam é que aquele homem já havia enfrentado inimigos muito mais perigosos e que ele não estava sozinho. O céu estava limpo sobre Atlanta. O campus da Universidade Estadual fervia com a movimentação de pais, alunos, professores e fotógrafos. Era o dia da grande formatura. No portão lateral, onde quase ninguém prestava atenção, desceu de um ônibus interestadual um homem negro de 68 anos, terno surrado, botas polidas à mão, cabelos grisalhos bem aparados. Seus passos eram lentos, mas firmes. Charles Henderson segurava uma pequena sacola de lona e um envelope dobrado. Dentro dele, o convite impresso da cerimônia de formatura do filho, Marcus Henderson, o mais novo engenheiro da turma de 2025. Charles viera de longe. Tinha acordado às 4 da manhã, tomado 2 ônibus e caminhado as últimas quadras. Chegava cansado, mas com o peito cheio de orgulho. A cada passo, repetia para si mesmo: hoje, meu menino vira um homem completo. Ao chegar na entrada do auditório principal, a movimentação era intensa. Câmeras capturavam sorrisos, abraços, cartazes feitos à mão, com frases como "Vai, campeão" e "Você venceu". Era uma celebração pública da vitória privada de cada família. Charles ficou de lado, observando. Não queria incomodar ninguém. Estava ali só para ver o filho atravessar o palco e receber o diploma. Procurou com os olhos algum funcionário e se aproximou da fila para a entrada de convidados. Na portaria, uma funcionária da organização recebia os nomes, consultava o tablet e distribuía pulseiras de identificação. Quando chegou sua vez, Charles falou com calma. "Bom dia, senhorita. Charles Henderson, pai do Marcus Henderson." Ela digitou, fez uma breve pausa e sorriu. "Nome do seu filho está aqui, sim. Engenharia, turma da manhã, tudo certo. Aqui está sua pulseira." Charles agradeceu com um aceno gentil e colocou o lacre no pulso. Sentia-se quase deslocado ali, entre tantos trajes caros, perfumes sofisticados e sorrisos de famílias que claramente viviam em outro mundo. Mas nada disso o abalava. Ele tinha um propósito. Dentro do auditório, sentou-se mais ao fundo. Preferia não chamar atenção. O lugar era enorme, moderno, cheio de telas, iluminação de palco, sistema de som refinado. Mas o que importava para Charles era apenas uma coisa: ver o filho. Pegou o envelope e tirou de dentro uma pequena carta. Escrevera à mão na noite anterior, usando a caligrafia lenta e firme que aprendera nos tempos do exército. Ela dizia: "Filho, sei que nem sempre fui o pai mais fácil, mas tudo o que fiz foi para te ver chegar onde está hoje. Eu não podia deixar esse dia passar sem te ver brilhar com amor, seu velho." Enquanto aguardava, olhou discretamente ao redor. Um casal à frente tirava selfies. Um senhor cochichava com a neta. Do outro lado do corredor, uma mulher olhava o celular impaciente. Tudo parecia comum, até que 2 seguranças se aproximaram. Eram homens altos, brancos, usando óculos escuros e uniforme da empresa contratada para o evento. O primeiro, mais alto e de voz grossa, falou: "Boa tarde, senhor. Posso ver sua pulseira?" Charles mostrou calmamente. "Recebi na entrada. Meu nome está na lista. Sou pai do Marcus Henderson." O segundo segurança olhou para o tablet que trazia consigo. Fez uma expressão de dúvida. Cochichou algo com o colega. "Seu nome completo, por favor?" perguntou o mais alto. "Charles Lee Henderson."
Mais digitação. Uma pausa. Um suspiro. Senhor, o nome Charles Henderson não está na nossa lista de confirmação impressa. Precisamos que o senhor nos acompanhe até a recepção para checar isso. Charles franziu o senho. Mas eu já entrei. A moça da entrada liberou. Tenho até o convite aqui. Comigo. Ele abriu o envelope mostrando o papel impresso. Senhor, a segurança está com a gente agora. A gente precisa que o senhor colabore, por favor. Aquela palavra soou diferente. Colabore. Como se ele estivesse causando um problema. Como se a presença dele fosse um erro. Olha, eu só vim ver meu filho. É só isso. Vim do outro lado da cidade. Peguei ônibus. Não estou causando nada. Só quero sentar e assistir. Os seguranças trocaram olhares. Senhor, ou o senhor colabora, ou teremos que chamar o supervisor. Não queremos causar confusão aqui. Charles respirou fundo. As palavras chamar o supervisor ecoaram na mente como um aviso. Ele sabia onde aquilo ia dar. Já tinha visto esse roteiro antes. Levantou-se devagar. Tudo bem, vamos. E saiu acompanhado dos dois homens, sendo observado por olhares discretos. Ninguém sabia seu nome. Ninguém sabia sua história. Só via um homem negro de idade avançada sendo retirado do local. Mas o que eles ainda não sabiam é que Charles Henderson nunca foi do tipo que aceita calado uma injustiça. Do lado de fora do auditório, Charles estava sentado em um banco de concreto, com a pulseira de convidado ainda presa ao pulso e o convite amassado no bolso. Ao redor dele, os sons da cerimônia ecoavam pelos alto-falantes. Lá dentro, o reitor falava, famílias aplaudiam. Mas ali fora, um pai tentava entender por que estava sendo tratado como um intruso no dia mais importante da vida do filho. O olhar de Charles estava fixo em nada, mas por dentro, o que passava era um turbilhão. Ele não estava com raiva, estava cansado, um cansaço que não vinha das pernas, mas dos anos. De todas as vezes em que ele teve que explicar quem era, de todas as vezes que o olhar dos outros dizia, você não pertence a este lugar. Mas se existia algo que Charles aprendeu desde cedo, era a resistir. E essa resistência começou muito antes de Marcos nascer. Charles tinha 45 anos quando Marcos veio ao mundo. Já era um homem calejado, com o corpo marcado pelas missões no exterior e o coração endurecido pela ausência de reconhecimento em seu próprio país. Tinha passado mais de 2 décadas nas Forças Armadas, servindo em lugares que a maioria das pessoas só via em noticiário. Recebera 2 medalhas de honra, mas quando voltava para casa, era tratado como se não fosse nada além de um velho negro do exército. Mesmo assim, quando segurou Marcos pela primeira vez nos braços, soube que ali havia uma chance de fazer diferente. A mãe do menino, Denise, faleceu de complicações cardíacas quando Marcos tinha apenas 9 anos. Desde então, Charles criou o filho sozinho. Nunca foi um pai expansivo, não era de beijos e abraços, mas fazia tudo o que podia e o que não podia também. A rotina dos dois era simples. Escola, comida na mesa, um ou outro sermão, e vez ou outra, uma conversa curta antes de dormir. Charles tentava ser presente, mas a dureza da vida o empurrava para longe da sensibilidade. Mesmo assim, Marcos cresceu com uma imagem clara, a de um homem que nunca desistia, mesmo que o mundo insistisse em ignorá-lo. E Marcos retribuiu isso com disciplina. Era inteligente, calado, focado. Com 17 anos, conseguiu uma bolsa integral para uma das universidades mais disputadas do estado, engenharia, o tipo de curso que Charles mal sabia descrever, mas sabia valorizar. Quando o filho foi aprovado, Charles não chorou na frente dele. Apenas disse, você fez o que eu nunca pude. Vai e honra o nome que carrega. Marcos se mudou para o campus e os dois passaram a se ver apenas nos feriados. As conversas eram por telefone, sempre rápidas. E aí, como tá indo? Tô bem, pai, tô estudando.
Tô te acompanhando de longe, tô orgulhoso. Durante esses anos, Charles cortou gastos, vendeu ferramentas, dispensou a TV, tudo para guardar um pouco para o dia da formatura. Não queria presente caro, só queria estar presente. Por isso aquela manhã era tão importante. Ele havia acordado antes do sol, lustrado as botas com sabão e escova de dente, passado o terno no vapor do chuveiro, pegou 2 ônibus e caminhou as últimas ruas com o convite impresso numa lan house, dobrado dentro da Bíblia que herdara da mãe. Não importava o desconforto, não importava a roupa simples, nem o sapato apertado. Charles estava ali porque nunca faltou para o filho. E aquele dia não seria a primeira vez. E agora, ali estava ele, do lado de fora. Como um estranho. A sensação de impotência queimava no estômago, mas ele segurava firme. Não havia grito, nem escândalo, apenas a certeza. Ele tinha o direito de estar ali. Tirou do bolso o celular antigo de tela trincada e discou. Um número salvo como Clark, base Fort Bragg. Era o número de Willard Clark, seu antigo comandante de unidade. Um homem branco, austero, que havia servido com ele no Golfo e que, ao longo dos anos, tornou-se seu único, verdadeiro amigo do tempo de farda. Charles falou com a voz baixa, mas firme. Clark, me tiraram da cerimônia do meu filho. Disseram que meu nome não está na lista. Tentaram me humilhar. Eu não estou pedindo confusão. Só quero justiça. Do outro lado da linha, a resposta veio imediata. Onde você está? Charles passou o endereço. Clark respondeu. Não se mexe, a gente vai até aí. Eles vão saber quem é você. Charles desligou, guardou o telefone no bolso e permaneceu sentado. As vozes da cerimônia ainda ecoavam ao fundo, mas em breve o silêncio se faria por outro motivo. A espera começava, mas o velho soldado sabia. Esperar também é uma forma de lutar. Charles ainda estava sentado no banco de concreto na lateral do prédio. A pulseira laranja da cerimônia brilhava discretamente no seu pulso, quase como uma ironia. Ele a olhava de vez em quando, como quem tentava reafirmar para si mesmo que pertencia àquele lugar. Não demorou muito para que os 2 seguranças voltassem. Vieram decididos, sem mais consultas ou checagens. O maior, de óculos escuros, caminhava com o peito estufado. O outro, mais robusto, vinha logo atrás, com a expressão fechada. Eles não estavam ali para conversar. Senhor, já falamos que seu nome não está na nossa lista de acesso oficial. Não adianta insistir. Charles os olhou com firmeza. Eu já fui autorizado na entrada. A pulseira prova isso. Sou pai do Marcus Henderson. Estou aqui para ver meu filho se formar. O mais alto riu com deboche. É isso que todo mundo diz. Sou pai, sou parente. Mas se não está na lista, não entra. Simples assim. Eu não estou tentando entrar de novo. Eu já entrei, fui retirado sem explicação. Agora estou esperando. O segundo segurança se intrometeu. Esperando o quê? Quer criar confusão? A gente já avisou, senhor. Não pode permanecer nas dependências do campus. Charlie se levantou devagar. Não por medo, mas por cautela. Com 68 anos, o corpo já não respondia como antes, mas a coluna estava ereta. Você sabe ler? Perguntou ele, estendendo o braço com a pulseira visível. O segurança mais baixo franziu a testa. O que você disse? Tô perguntando se você sabe ler, porque aqui nessa pulseira tá dizendo que eu fui autorizado. E se vocês não são capazes de entender isso, então o problema não tá comigo. A resposta, dita com voz baixa e firme, caiu como uma pedra no chão. Por um instante os 2 homens ficaram em silêncio. O maior então se aproximou, a poucos centímetros do rosto de Charles. Você tá querendo desacatar a autoridade, é isso? Tô querendo respeito. Respeito é para quem merece, velho. E pelo visto, você tá no lugar errado. Charles engoliu seco. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas ainda doía. E ainda doía mais ouvir aquilo no dia do filho. Olha, a gente pode te retirar à força se for preciso. Ou você se levanta e vai embora agora. Ele respirou fundo, ergueu os olhos e respondeu. Tenta me tirar.
Os dois seguranças se entreolharam. O segundo já levava a mão ao radiocomunicador preso ao cinto. Temos um sujeito se recusando a colaborar, aguardando autorização para remoção forçada. A palavra remoção caiu como um soco no estômago de Charles. Era isso que ele representava para eles? Um corpo a ser removido? Um incômodo em um evento de elite? As pessoas começavam a perceber o que estava acontecendo. Algumas olhavam discretamente da entrada lateral. Outras cochichavam ao longe. Um grupo de jovens parou de tirar fotos e ficou observando de longe aquela cena que destoava da alegria do evento. Charles permaneceu em pé. Não discutia mais. Não implorava. A humilhação agora não era feita de palavras, era feita de olhares, de pressão silenciosa, de uma tentativa contínua de diminuir sua existência. E o pior é que estava funcionando. Por dentro, Charles sentia como se cada fibra de sua dignidade estivesse sendo esticada ao limite. Tudo que ele havia aguentado ao longo da vida, a dureza do exército, o racismo velado, o luto, a solidão, agora era comprimido num momento ridículo, nas mãos de dois seguranças ignorantes que sabiam tudo sobre regras, mas nada sobre respeito. De repente, um dos seguranças avançou, pegando Charles pelo braço. "Chega! O senhor está sendo convidado a se retirar imediatamente." Charles puxou o braço com força e deu um passo para trás. "Tira a mão de mim." O tom era outro. Não era mais o homem educado e sereno. Era o soldado que ainda morava dentro dele. E foi nesse momento que, pela primeira vez, os seguranças hesitaram. Do outro lado do campus, dois carros pretos se aproximavam discretamente da entrada lateral. Lá dentro, Marcos, no palco, olhava a plateia à procura do pai. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo do lado de fora, mas estava prestes a descobrir. Charles, por sua vez, ajeitou a sacola no ombro. Não disse mais nada. Não precisava, porque naquele instante ele sabia. A resposta que aqueles homens mereciam estava a caminho. A lateral do auditório estava tomada por um silêncio estranho. Charles não dizia nada. Os seguranças também haviam parado. Pareciam confusos com a resistência inesperada daquele velho, que agora se mantinha em pé, com o peito erguido e os olhos fixos à frente. Foi quando o som de pneus deslizando suavemente no asfalto chamou a atenção. Dois veículos escuros, com placas oficiais e insígnias discretas, estacionaram próximo à entrada lateral. As portas se abriram com precisão. 4 homens saíram, 2 com o uniforme completo do Exército dos Estados Unidos, 2 em trajes civis com insígnias militares no peito. Nenhum deles olhou ao redor. Caminharam direto para Charles. O segurança mais alto se adiantou, erguendo uma das mãos. "Senhores, esse é um evento privado. Só convidados autorizados podem entrar." Um dos oficiais parou à frente dele. Era alto, com fisionomia austera e cabelos brancos cortados rente. Sua voz era firme, mas controlada. "Não estamos aqui para entrar. Estamos aqui para apoiar um homem que vocês expulsaram como se fosse um criminoso." O outro militar, de tom mais duro, completou: "Vocês têm noção de quem estão tratando assim? Esse homem é o sargento Charles Henderson, 25 anos de serviço ativo, missões no Afeganistão, Iraque, Somália, medalha de mérito, Bronze Star, conduta exemplar." Os seguranças trocaram olhares. Agora estavam visivelmente desconfortáveis. "Olha, senhores, se houve algum mal-entendido..." O militar ergueu a mão. "Mal-entendido é deixar um veterano condecorado esperando do lado de fora de um evento do filho porque ele não se encaixa no perfil que vocês esperam." Charles, até então calado, falou sem alterar a voz. "Eles não se importam com perfil militar, Clark. Só viram um velho negro com roupa barata e decidiram que era mais fácil mandar embora do que confirmar quem eu era." O homem que Charles acabara de chamar de Clark se virou para ele e assentiu com os olhos marejados. "Você não devia ter passado por isso, não hoje." Clark então se voltou para os seguranças novamente, agora com outro tom.
Vou ser claro. Vocês não só agrediram moralmente um cidadão, como também mancharam o nome dessa instituição. Se acham que isso vai passar despercebido, estão muito enganados. Do outro lado da entrada lateral, a movimentação começou a chamar atenção. Estudantes, pais e até membros da organização do evento estavam percebendo o que estava acontecendo. Alguns já gravavam com os celulares. Dentro do auditório, Marcos estava de pé no palco, olhando ansiosamente para as cadeiras. Não via o pai. O nome dele estava prestes a ser chamado para receber o diploma. Enquanto isso, Charles olhava para os militares com uma mistura de gratidão e constrangimento. Não queria causar tumulto. Só queria assistir meu filho virar o homem que sempre sonhei que ele fosse. Um dos soldados respondeu com respeito. E é exatamente por isso que estamos aqui. Porque o senhor lutou batalhas demais para agora ser impedido de presenciar a maior conquista do seu filho. Do lado de dentro, a coordenadora da cerimônia recebeu um recado urgente no rádio. Tem uma situação aqui fora. Militares chegaram e estão questionando a conduta da segurança. Parece que houve erro grave com um convidado. O reitor, até então acomodado no palco, se levantou. Erro grave? Que tipo de erro? Veterano condecorado foi retirado do local. Dizem que ele é pai de um formando. Está com presença registrada no sistema, mas foi expulso. O reitor engoliu seco. Mande entrar. Agora. Do lado de fora, Charles já não segurava mais o desconforto. Sabia que o olhar das pessoas estava mudando. O que antes era desprezo ou descaso, agora se tornava espanto e respeito. Então, a coordenadora surgiu na porta lateral, esbaforida, seguida de 2 professores e uma equipe da direção. Senhor Henderson, meu Deus, houve um erro terrível. Se, por favor, nos acompanhe. Seu nome está no sistema desde o início. Foi uma falha interna e a empresa de segurança não tinha autorização para agir daquela forma. Charles não respondeu de imediato. Clark olhou para ele e sussurrou. Vai, Charles. Esse é o seu momento. Ele assentiu devagar. Ao entrar no auditório pela lateral, as pessoas começaram a se levantar uma a uma. Primeiro os estudantes que estavam mais próximos, depois os pais, em seguida os formandos. Os aplausos começaram tímidos e cresceram. Marcos estava ainda no palco, atônito, quando viu o pai entrando acompanhado de oficiais, com a postura reta e os olhos brilhando, entendeu tudo de uma vez. Pai! Charles caminhou em silêncio até o assento da frente, que deveria ter ocupado desde o começo. Não havia mais resistência, apenas admiração. A cerimônia estava prestes a virar. E o nome, Henderson, que quase foi apagado daquela celebração, agora era o centro de tudo. O clima no auditório havia mudado completamente. Quando Charles caminhou até a primeira fileira, acompanhado por 2 oficiais do exército e seguido por olhares de centenas de pessoas em silêncio, não havia mais dúvida. Ele não era mais o homem barrado na porta. Ele era o centro da cerimônia. O reitor, visivelmente desconcertado, se aproximou com o microfone na mão. Respirou fundo, desviando os olhos de Clark e dos outros militares. Senhoras e senhores, antes de continuarmos com a entrega dos diplomas, precisamos corrigir um erro grave cometido aqui hoje. O silêncio se aprofundou. Hoje, um dos nossos convidados, um pai, foi impedido de assistir à cerimônia de formatura do próprio filho, mesmo tendo sido autorizado formalmente. Um erro lamentável, fruto de um julgamento precipitado e inaceitável. Algumas cabeças se abaixaram em vergonha. O reitor apontou para Charles, que continuava em pé. Este é o sargento Charles Henderson, um homem que serviu ao nosso país por 25 anos, um homem que carregou seu filho nos ombros, não apenas na infância, mas ao longo da vida. Um homem que deveria ter sido recebido com aplausos e não com desconfiança. O público então começou a bater palmas, primeiro tímidas, depois firmes, e então de pé. Charles hesitou.
Não estava acostumado com aquele tipo de reverência. Aplausos não faziam parte de sua rotina. Passou a vida ouvindo ordens, cumprindo regras, sendo ignorado nas filas, nas ruas, nos corredores do hospital. Mas ali, naquele momento, ele era visto. Marcos, ainda no palco, observava a cena com os olhos marejados. Ao longo dos anos, sempre soube que o pai era rígido, fechado, mas também sabia que tudo o que ele era vinha do que ele viveu. Agora, diante de todos, aquele homem que andava curvado pelo peso das batalhas da vida parecia mais alto do que nunca. O reitor, ainda ao microfone, prosseguiu. Por tudo isso e por tudo o que representa, o sargento Charles Henderson receberá agora uma homenagem especial desta universidade. Um dos militares retirou algo da pasta que carregava. Era uma pequena placa dourada. Nela, lia-se: aos que lutam em silêncio, reconhecemos, honramos e agradecemos. O auditório permaneceu em pé enquanto o oficial a entregava a Charles. O velho soldado recebeu a homenagem com mãos firmes. Olhou a placa por alguns segundos, sem dizer nada, e depois aguardou com cuidado junto ao peito. O reitor então anunciou: chamamos agora ao palco Marcus Lee Henderson. Marcus subiu com passos rápidos, engolindo o choro. Chegou ao centro do palco, mas em vez de sorrir para a câmera ou para o público, ele olhou direto para o pai e ergueu o diploma. Como quem diz: isso aqui é seu também. Charles não conseguiu conter uma lágrima, mas, como sempre, enxugou rápido. Homens como ele, não. Aprenderam a chorar em público. Aprenderam a resistir, a ficar de pé, a proteger. Mas naquele instante, não havia mais o que proteger. Ele havia vencido. Após a cerimônia, muitos vieram apertar sua mão. Jovens, professores, pais. Alguns pediram desculpas, outros apenas agradeceram. Até mesmo membros da segurança, visivelmente envergonhados, tentaram se justificar. Charles os ouviu, mas não disse muito. Não era vingativo, só queria paz. Marcos, ao descer do palco, foi direto até ele. Os dois se abraçaram pela primeira vez em anos com força. Sem palavras, apenas sentimento. Desculpa por tudo isso, pai. Você não tem que se desculpar por nada, filho. Eu estive aqui e te vi vencer. É só isso que importa. Marcos segurou o rosto do pai com as duas mãos. Você é meu herói, pai. Sempre foi. Mesmo quando eu não dizia. Charles sorriu e respondeu com a voz rouca. E você é minha vitória. Ao sair do auditório, os dois caminharam lado a lado, sem pressa, sem medo. Pela primeira vez, Charles não olhava mais para o chão. Ele sabia que tinha deixado uma marca, não por ter gritado, não por ter revidado, mas por ter permanecido, de pé, firme e digno. O campus da universidade começava a esvaziar. As fotos haviam sido tiradas, os abraços dados, as lágrimas enxugadas. O estacionamento, agora mais silencioso, refletia o fim de uma celebração e o início de muitas jornadas. Mas para Charles, aquele dia foi mais do que uma formatura. Foi o fim de um ciclo e a reparação silenciosa de uma dívida que a vida insistia em cobrar há muito tempo. Sentado num banco de concreto ao lado do jardim principal, Charles observava Marcos conversar com alguns colegas. Ria. Era querido. Estava livre. E pela primeira vez, Charles conseguia ver isso com clareza. O filho que ele criou estava pronto para o mundo, e o mundo finalmente estava começando a enxergar o que era justo. Clark sentou-se ao lado dele. Os dois ficaram um tempo calados, até que Charles falou. Sabe, Clark, eu pensei que ia passar a vida inteira sendo lembrado só pelos meus erros, pela minha ausência, pela minha cor, pela minha idade, pela minha roupa. Clark o olhou com respeito. Hoje, você foi lembrado pelo que você realmente é. Charles assentiu lentamente. Não sou herói. Só sou um homem que fez o que achava certo. E é exatamente isso que faz de você um herói. Os dois se levantaram e caminharam em direção à saída.
Marcos os alcançou e abraçou o pai mais uma vez, agora sem lágrimas, apenas com gratidão. Você vai voltar de ônibus? Vou sim, não se preocupa. Já enfrentei coisas piores. Marcos riu, mas tirou uma nota dobrada do bolso. Então pelo menos vá de táxi. Não é caridade, é gratidão. Charles hesitou, mas aceitou. Não era o dinheiro que importava, era o gesto, o respeito, a compreensão. Na saída do campus, Charles olhou uma última vez para o auditório, o mesmo lugar que o expulsou pela porta dos fundos. Agora o reverenciava em silêncio. Ele sabia que aquilo não apagava as injustiças. Sabia que, ao sair dali, ainda seria visto como o mesmo homem simples que o mundo preferia ignorar. Mas algo dentro dele havia mudado. E não só dentro dele. Dentro de todos que testemunharam aquele momento. Os seguranças, afastados pela administração, seriam investigados. A universidade divulgaria uma nota oficial reconhecendo o erro. Mas mais importante do que isso, muitos que estavam ali jamais esqueceriam o nome Charles Henderson. E talvez da próxima vez que vissem um homem como ele, não se apressassem em julgar. Horas depois, no táxi que o levava de volta ao subúrbio, Charles olhava pela janela. O céu estava limpo. Dentro da sacola, ele levava a placa de homenagem, o convite amassado e a carta que nunca chegou a entregar. Mas, agora, ele sabia que não precisava entregar. Marcos já sabia tudo. Já havia entendido tudo. E Charles, enfim, pôde fechar os olhos, encostar a cabeça no vidro e descansar. Não como quem está cansado, mas como quem finalmente foi reconhecido. E você? O que teria feito no lugar daqueles seguranças? Quantas vezes já julgamos alguém apenas pela aparência? Comente abaixo o que essa história te fez sentir. E se você acredita que respeito e dignidade não devem ser privilégios, mas direitos, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, a cada semana, você vai conhecer histórias reais de pessoas que venceram o impossível. Nos vemos na próxima. E lembre-se, respeito não se pede, se impõe.